Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre pré e pós-carga dos ventrículos. Mas antes vamos relembrar aqui dois conceitos: a sístole e a diástole. O que seria a sístole? A sístole ela é a contração, aqui a gente está falando de ventrículo, contração ventricular e, consequentemente, ejeção. Então o ventrículo ele contrai com o objetivo de jogar sangue para o corpo ou os pulmões através das artérias, tá? Então normalmente isso ocorre. Eu digo normalmente porque tem uma das fases onde o ventrículo contrai, mas não ejeta sangue, que é a sístole isovolumétrica. E a diástole é o mesmo esquema, só que não é contração, é relaxamento. É a fase onde o ventrículo relaxa, ventricular, e consequentemente ele se enche de sangue. Então o ventrículo, para poder ejetar uma quantidade boa de sangue, ele precisa receber uma quantidade boa de sangue, tá? Se a gente pegar aqui, ó, o coração, vamos fazer aqui uma ilustração do coração. Vamos ver se ele fica aqui levemente desviado para a esquerda. Pega aqui o nosso coração. O coração era dividido em 4 câmaras, né? Isso, o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, tá? Vale lembrar que o sangue entra no átrio direito pelas veias cava superior e veia cava inferior. A veia cava inferior vem de baixo, trazendo sangue da porção inferior do corpo, do tronco para baixo, né? Abaixo do tronco. E a veia cava superior ela recebe sangue da porção mais superior, a porção superior do tronco, cabeça, pescoço e os membros superiores. E o átrio esquerdo ele recebe sangue das 4 veias pulmonares. As veias pulmonares, ó, elas vêm dos pulmões, né? E entra lá no átrio esquerdo. Já os ventrículos, eles ejetam sangue através das artérias. O direito é a artéria pulmonar. A artéria pulmonar ela sai mais ou menos daqui, e aí ela se bifurca e vai para o pulmão direita e esquerda, né? Então o ventrículo joga sangue para cá. Aqui temos o tronco da pulmonar, e esse sangue vai lá para os pulmões fazer a troca gasosa. Mas eu não vou deixar assim, senão vai ficar muito poluída. Eu vou botar como se a artéria pulmonar fosse aqui, tá? Mas a gente sabe que ela não é nessa posição anatomicamente. E o ventrículo esquerdo ejeta o sangue através da aorta, né? A aorta seria mais ou menos aqui, assim, que ela faz isso e desce, passando por trás do coração, a parte ascendente, o arco, né? E depois ela desce, levando sangue a todo o sistema, que é a circulação sistêmica, exceto pulmões. E aí também, para não ficar poluído aqui, eu vou deixar a aorta aqui. Beleza. Então, o sangue entra no coração sempre pelos átrios, através das veias, e o sangue sai do coração pelos ventrículos através das artérias, tá? O que é que a gente tem aqui? Tem uma coisa chamada volume. Primeiro conceito: diastólico final. O que é que seria isso? O volume diastólico final é o volume de sangue que permanece no ventrículo ao final de uma diástole. Então, o átrio está jogando sangue para o ventrículo. O ventrículo começa a relaxar, a musculatura dele tem uma capacidade de distender e de se contrair. Então ele começa a relaxar, começa a se encher de sangue. Então o ventrículo está enchendo de sangue aqui, ó. Tá. Tanto esquerdo quanto direito. Começa a se encher de sangue. Ao final do relaxamento, ao final da diástole, fica um volume de sangue. Quando ela atinge o ápice ali, né? Ele relaxou, se encheu de sangue. Então entrou uma quantidade de sangue. Ao final da diástole, as válvulas aqui, ó. Vamos botar aqui que eu tenho a válvula tricúspide do lado direito e a mitral do lado esquerdo. Ela fecha para não ter refluxo. E esse volume diastólico final, ele deixa um volume de sangue, tá? É o máximo de sangue ao final de uma diástole, perdão. Então o que seria o conceito de volume diastólico final? É o volume de sangue que permanece, né? Permanece aqui, está nos ventrículos. Vou botar no plural porque esse fenômeno ele ocorre dos dois lados, tá? Nos ventrículos, ao final
como o nome está dizendo, volume diastólico final, né? Ao final de uma diástole. Beleza. Vale lembrar que o líquido aqui dentro gera pressão na parede do ventrículo, tá? Lá no átrio é a mesma coisa, na artéria é a mesma coisa. O sangue, que é o líquido, né, o plasma, ele gera pressão na parede, seja do ventrículo, seja da artéria, ok? Então a parede ventricular, que é miocárdio, é músculo, ela está sob tensão, tá? Essa tensão do sangue na parede dos ventrículos ao final de uma diástole é chamada de pré-carga. Então o que seria pré-carga? Seria a tensão ou a pressão, né? A tensão do sangue exercida na parede ventricular ao final da diástole. Ou seja, quanto maior o volume diastólico final, quanto maior o volume de sangue que permanecer ali ao final de uma diástole, maior vai ser a pré-carga, tá? E segundo a lei do coração, ou lei de Frank-Starling, ou mecanismo de Frank-Starling, o coração, caso o ventrículo, é capaz de bombear todo o sangue que nele chega. Então, se chegar o débito cardíaco, vamos botar aqui 5 litros por minuto no repouso, e aí ele aumenta, ele dobra, vai para 10. Então o ventrículo recebe 10 litros de sangue, ele ejeta 10 litros de sangue. Recebe 15 litros de sangue, ele ejeta 15 litros. Recebe 20, ele ejeta 20. O Guyton fala que o coração consegue bombear até 22 litros de sangue por minuto, um coração saudável, né, de um adulto saudável. Então o coração é capaz de bombear todo o sangue que nele chega, tá? Esse é o mecanismo de Frank-Starling. E o volume que o coração vai ejetar é proporcional ao volume que ele recebe. Quanto maior o volume de sangue dentro dos ventrículos, maior vai ser a tensão na parede do ventrículo, maior vai ser a pré-carga, maior vai ser a força de estiramento do músculo. Então é como um elástico, ele vai estirando, e aí quando ele atinge o ápice, ele contrai, tá? E onde é que entra agora a pós-carga ventricular? A pós-carga, ela nada mais é do que a pressão, tá? Ou a força ali que o ventrículo exerce para poder jogar sangue para a artéria pulmonar ou para a artéria aorta. Então o ventrículo precisa jogar sangue para a pulmonar ou para a aorta. Vamos pegar aqui o lado esquerdo. Ele tem ali uma pressão, vamos supor, de 120 mmHg, milímetros de mercúrio, tá? E a força que o ventrículo vai fazer para ejetar sangue, ela tem como principal fator a resistência vascular periférica. O que seria isso? É a resistência que o vaso sanguíneo dá para o ventrículo ejetar sangue. Eu supondo que a aorta dá uma resistência de 120 e a artéria pulmonar ela dá uma resistência de mais ou menos 25, tá? Milímetros de mercúrio. É isso aqui na fase da sístole, tá? Então observe que a circulação sistêmica do lado esquerdo, ela tem uma resistência muito maior do que a circulação do lado direito, tá? Por quê? Então, eu vou aqui pós-carga, resistência vascular periférica. Espera aí. Não é só isso, né? Então, o que seria pós-carga? É a força que o ventrículo, ou os ventrículos, né, no plural, precisa realizar para ejetar sangue pelas artérias. Ok? Então, o fator que vai determinar se a pós-carga aumenta ou diminui é a resistência vascular periférica, tá? Resistência vascular periférica. E segundo a lei de Poiseuille,
acho que é assim que se escreve, tem basicamente 3 fatores que determinam a resistência, seja do sangue no vaso sanguíneo, seja também do ar nas vias aéreas. Para não misturar, a gente está falando aqui desse sangue. Então, quais são os fatores? Primeiro, o comprimento do vaso. Como assim? O comprimento do vaso ele é diretamente proporcional à resistência. Diretamente proporcional à resistência vascular periférica, tá? O comprimento do vaso, ele é diretamente proporcional à resistência vascular periférica. Vamos pegar o exemplo aqui das duas circulações. Quem tem maior pressão? Lado direito ou esquerdo? O esquerdo trabalha com 120 por 80. Pegando aqui 120 de pressão sistólica e o lado direito trabalha com mais ou menos 25 de pressão também sistólica, tá? Então observe que a pressão do lado esquerdo é muito maior. Por quê? Porque a circulação sistêmica ela tem um comprimento maior, ou seja, o sangue percorre através da artéria aorta para todo o corpo, pescoço, cabeça, cérebro, membros superiores, tórax, o próprio coração, desce a aorta torácica, e aí você tem fígado, rins, intestino, baço, musculatura, ilho, fêmur, né? A região, as artérias ilíaca, femoral, hepática, lá no fígado, esplênica no baço, etc. Então você tem um comprimento muito maior da circulação sistêmica, aproximadamente 10 vezes maior, tá? Em relação à circulação pulmonar, onde a circulação pulmonar, o sangue ele precisa ser distribuído unicamente aos pulmões, tá? Então quanto maior o comprimento, maior vai ser a resistência vascular e maior vai ser a tensão necessária para ejetar sangue, porque está dando mais resistência. Então resistência é força que se opõe a um determinado fluxo, tá? Então você tem aqui o comprimento do vaso ele é diretamente proporcional à resistência vascular periférica. Quanto maior o comprimento do vaso, imagina aqui, você tem um vaso A, tem um comprimento de... Ele tem um comprimento de 10 centímetros e você tem um vaso B que tem um comprimento de 2 centímetros. O vaso A, supondo que eles tenham o mesmo calibre, né? Embora que eu desenhe o B com um calibre menor, né? Com um raio menor. Mas supondo que eles estejam o mesmo raio, o vaso sanguíneo A vai dar uma resistência maior porque o comprimento ele é maior, tá? O segundo fator que determina a resistência vascular periférica é a viscosidade do sangue. Ou seja, se o sangue ele é espesso, tá? A viscosidade do sangue. Então, quanto maior a viscosidade, maior também é diretamente proporcional à resistência vascular periférica. Então, aquele sangue grosso, o ventrículo precisa gerar mais força para bombear esse sangue, tá? Para poder o sangue fluir, para poder ter fluxo. E o outro fator, o mais importante, é o raio, tá? O raio ele é inversamente proporcional. Então o raio ele é o calibre, né? Então vamos imaginar aqui, você tem uma artéria, duas artérias. Vou botar aqui artéria 1 e artéria 2. Quem tem o maior raio, a 2, né? Ela tem um calibre maior, tá? E a artéria 1 aqui, ela tá mais fechadinha, tá mais constringida. Então a artéria 1 tem um raio menor e a artéria 2 tem um raio maior. A artéria que tem um raio menor, ela dá mais resistência, é mais difícil o sangue fluir por artéria, essa artéria que eu desenhei número 1, em comparação com a artéria número 2 aqui. Então o raio ele é inversamente proporcional, tá? Quanto menor o raio, maior vai ser a resistência vascular periférica, ok? Então um raio, uma artéria fechadinha com um raio reduzido, ela vai ter um diâmetro, né? Ela vai ter uma resistência maior. Só que o raio aqui, ele é elevado à quarta potência. Então, ele é desses fatores de comprimento, viscosidade e raio, ele é o mais importante. Sozinho, ele influencia mais na resistência e, consequentemente, na pressão do que os dois outros fatores juntos, tá? Por isso que normalmente fala-se muito de raio, né? Porque viscosidade sanguínea não é uma coisa que vive mudando, né? Exceto se o indivíduo tiver hemorragia, né? Algum problema de fator de coagulação sanguínea ou um fator de aumento, né? De trombose,
o sangue está mais grosso, né? O que é mais difícil, é difícil você estar tendo alteração de viscosidade sanguínea a ponto de influenciar na pressão. E o comprimento também é uma coisa meio que estática, porque você não muda o tamanho do vaso sanguíneo, ele tem aquele tamanho que faz parte da tua anatomia ali, né? E aí o que normalmente fica mudando é o raio. Então a artéria ela fica constringindo e dilatando para poder direcionar o fluxo sanguíneo pelo corpo, tá? E com isso a gente também consegue controlar através de drogas. Ele é o fator que mais influencia na pré-carga do ventrículo, que é a força que ele vai exercer na artéria, tá? Como a gente não consegue calcular a resistência na nossa fisiologia, existe até uma fórmula para isso, né? Pela lei de Poiseuille. Só que a gente não consegue medir, né? Isso aí, não tem como se abrir um indivíduo para medir. A gente usa a pressão arterial como referência da pré-carga, tá? E o outro fator é o volume sistólico final. O que seria o volume sistólico final? É o volume de sangue que permanece no ventrículo ao final de uma sístole. Então ele contrai. Então imagine aqui que você tem esses ventrículos, né? Você tem aqui o ventrículozão, bichão. Tá, teu ventrículo tá aqui. E aí ele recebe 10 litros de sangue. O volume diastólico final dele foi de 10 litros. Ele vai se cortar nunca 10 litros. Vamos botar aqui 250 ml. Vai estourar, né? 250 ml. Aqui é só um valor simbólico para a gente entender. Então ele faz a sístole, ele contrai para poder jogar sangue pela artéria aorta e distribuir ao corpo. Só que ele não ejeta sempre o volume total. Então fica um volume aqui, né? Supondo que fique 10 ml. Então esses 10 ml é o volume diastólico final, tá? Se tiver um volume diastólico final muito grande, é sinal que o teu ventrículo ele não está conseguindo, a contratilidade dele está reduzida, ele não está conseguindo ejetar uma quantidade de sangue que seja adequada, ok? Então para não ficar, né, um vídeo tão longo e ao mesmo tempo a gente dá uma explicação legal aqui, vamos encerrar, tá? O que já é suficiente para a gente entender os conceitos de pré e pós-carga. A pré-carga é a tensão na parede do ventrículo ao final de uma diástole, e a pós-carga é a tensão que o ventrículo exerce praticamente ali nas artérias para poder jogar sangue, ok? Um abraço.